E aí pessoal, hoje nesse vídeo nós vamos dar uma olhada nos melhores celulares custo-benefício aqui no Brasil e que custam no máximo R$ 1.800. Esse vídeo foi feito com base em várias pesquisas e análises técnicas e hoje eu vou te ajudar a encontrar o melhor celular custo-benefício para você. E lembrando, para você ver os preços atualizados e também adquirir mais informações sobre cada um desses aparelhos, eu vou deixar o link de cada um deles aí na descrição, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Começando a nossa análise, vamos falar primeiro sobre o celular modelo Xiaomi Redmi Note 9 Pro. As configurações desse aparelho são um processador Qualcomm Snapdragon 720G, que é um octa-core de 2.3 GHz, 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna. 6 GB de RAM já é mais do que o suficiente para rodar qualquer jogo de Android. Em todos os testes que foram realizados, o Redmi Note 9 Pro sempre se saiu muito bem, rodando até mesmo jogos pesados, tipo Call of Duty Mobile e Genshin Impact. E além disso, uma coisa que eu também achei bem interessante nesse aparelho e que é mais uma curiosidade mesmo, é que ele tem um motor interno de vibração bem potente. Para quem joga jogos no celular isso é muito bom, porque a vibração do aparelho durante os jogos, ela acaba ficando igual à vibração de um controle de videogame, e isso acaba aumentando a sua imersão, né? Enfim, mudando de assunto, o Redmi Note 9 Pro também possui uma tela LCD IPS de 6.7 polegadas, uma tela até que bem grande, e no quesito câmeras, ele possui uma câmera traseira de 64 megapixels com resolução 4K e uma câmera frontal HDR de 16 megapixels com resolução Full HD. O destaque nas câmeras desse aparelho com certeza ficou na câmera traseira. Essa resolução 4K e 64 megapixels consegue te entregar uma ótima qualidade de imagem, tanto para filmar como também para tirar fotos. Agora, você sabe o que é NFC? O NFC é uma tecnologia que está começando a se popularizar aqui no Brasil e a função do NFC é te permitir realizar pagamentos via aproximação com o próprio aparelho. É só encostar o celular na maquininha de cartão para fazer o pagamento. Um dos lados bons desse aparelho é que ele já vem com suporte a pagamentos NFC. E por fim, falando agora sobre a questão da bateria, o Redmi Note 9 Pro possui uma bateria de 5.000 mAh que facilmente passa de um dia inteiro sem descarregar, mesmo usando o aparelho o tempo todo. Eu recomendo o Redmi Note 9 Pro primeiro pelo ótimo desempenho que ele tem em jogos e segundo por essa câmera de alta resolução 4K. Continuando o vídeo, agora eu vou falar sobre o Motorola Moto G60S, esse que é considerado um celular semi-top de linha da Motorola. As especificações técnicas do Motorola Moto G60S são um processador MediaTek Helio G95, que é um octa-core de 2.0 GHz, 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna, expansível até 1 TB com um cartão de memória. Por ele ser um aparelho semi-top de linha, o desempenho dele é muito bom tanto para abrir aplicativos pesados, tipo AutoCAD, além de também se sair muito bem em jogos. Qualquer jogo de Android que você instalar, esse aparelho já consegue rodar com os gráficos no alto e com uma alta taxa de FPS. Outro ponto positivo do Motorola Moto G60S é que ele possui uma tela LCD IPS de 6.8 polegadas que tem 120 Hz de frequência. Eu já expliquei várias vezes aqui no canal, mas só para te relembrar, o normal de toda a tela, seja de celular, televisão ou PC, toda a tela sempre tem 60 Hz de frequência. Porém, algumas telas são fabricadas com mais de 60 Hz, essa aqui, por exemplo, tem 120 Hz de frequência, e o motivo disso é bem simples: quanto maior a frequência, maior vai ser a sua imersão durante os jogos. Para quem joga de forma competitiva, uma tela dessa ajuda bastante. E agora, falando sobre as câmeras, o Moto G60S possui uma câmera traseira de 64 megapixels com resolução 4K e uma câmera frontal HDR de 16 megapixels com resolução Full HD. As câmeras desse aparelho aqui são a mesma coisa que as câmeras do aparelho anterior, ele tem uma frontal com uma boa qualidade Full HD, mas o diferencial está na câmera traseira, já que ela tem altíssima resolução 4K. E para finalizar esse aparelho, falando agora sobre as baterias, ele possui uma bateria de 5.000 mAh que, de acordo com a própria Motorola, o Moto G60S é tão bem otimizado que a bateria dele facilmente pode chegar aí nos 2 dias inteiros sem descarregar. Se você gosta dos celulares fabricados pela Motorola, esse aqui é uma ótima opção para você. Agora, continuando a nossa análise, eu vou falar sobre o aparelho da ASUS modelo Zenfone Max Pro M2. O Zenfone Max Pro M2 possui um processador Qualcomm Snapdragon 660, que é um octa-core de 2.2 GHz, 6 GB de RAM e 64 GB de memória interna. Memória essa que é expansível até 2 TB com um cartão de memória. Sobre a questão do desempenho, como esse Zenfone é um celular semi-top de linha, ele se sai muito bem tanto abrindo aplicativos pesados como também jogando. Você pode literalmente instalar
instalar qualquer jogo pesado de Android que esse aparelho aguenta sem nenhum problema. Falando ainda sobre as configurações do celular, uma coisa que me chamou muita atenção nesse aparelho foi o alto-falante e o microfone. Esse Zenfone foi equipado pela ASUS com um alto-falante bem alto que tem um ótimo destaque de graves. A ideia era fazer a saída de áudio do celular ser tão boa quanto o áudio de uma caixinha de som, e ela conseguiu. Além disso, uma coisa legal é que o microfone interno do aparelho ele tem cancelamento de ruído, ou seja, todo o barulho externo do ambiente vai ser ignorado e o microfone vai focar somente na sua voz. Esse microfone é muito bom para quem joga jogos online onde você precisa conversar com o seu amigo durante o jogo. Enfim, falando sobre as câmeras, o Zenfone Max Pro M2 possui uma câmera traseira de 12 megapixels com resolução 4K e também uma câmera frontal HDR de 13 megapixels com resolução Full HD. Essa câmera traseira 4K já é muito bom, porém, o diferencial da câmera desse aparelho está no modo noturno. Esse modo noturno é um modo que te permite tirar fotos de noite como se fosse de dia, graças a uma inteligência artificial. E por fim, falando sobre a bateria, esse aparelho possui uma bateria de 5.000 mAh, que é aquele padrão dos celulares de hoje em dia, e facilmente ela passa de um dia inteiro sem descarregar. Continuando o vídeo, agora eu vou falar sobre o Realme X50 5G, esse que é um aparelho bem voltado para quem gosta de jogar no celular. As configurações dele são um processador Qualcomm Snapdragon 765G, que é um octa-core de 2.4 GHz, 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna. Sobre a questão do desempenho, o Realme X50 5G conseguiu se sair muito bem rodando até jogos pesados sem lag e com uma alta taxa de FPS. Uma coisa que ajuda muito no desempenho em jogos é o sistema de resfriamento interno que esse aparelho tem. Ele vem equipado com um sistema de resfriamento líquido que não deixa o celular esquentar muito mesmo jogando um jogo pesado. Agora, olha só que legal, esse aparelho possui uma tela LCD IPS de 6.6 polegadas que tem 120 Hz de frequência. Eu já expliquei aqui antes no vídeo e você já sabe, né? Quanto maior a frequência, maior a sua imersão durante os jogos. Sobre as câmeras, ele possui uma câmera traseira de 64 megapixels com resolução 4K e também uma câmera frontal HDR de 16 megapixels com resolução Full HD. Como você pode ver aí, na parte da frente do aparelho ele tem duas câmeras frontais. Uma dessas câmeras é a câmera de selfie normal que todo aparelho tem, e a outra é uma câmera ultra-wide para você tirar selfies com um ângulo bem maior. E mudando de assunto, você já ouviu falar em 5G? Como o próprio nome do celular já diz, esse aparelho aqui é compatível com a internet 5G. Para quem não conhece, resumidamente, o 5G é uma internet de chip super rápida, igual a internet de Wi-Fi, só que como ela é de chip, você pode usar em qualquer lugar que você quiser. A previsão é de que o 5G chegue nas principais cidades do Brasil até o final de 2022, porém, se você quiser usar a internet 5G, você vai ter que primeiro comprar um celular que suporte o 5G, porque não é qualquer celular que vai suportar essa internet. Enfim, e para finalizar esse aparelho, falando agora sobre a bateria, ele possui uma bateria de 4.200 mAh que tem um carregamento super rápido, ela consegue recarregar de 0 a 100% em apenas 35 minutos. Se você quer um celular com um ótimo desempenho em jogos e também que suporte a internet 5G, o Realme X50 5G é uma ótima opção para você. E por último, mas não menos importante, agora eu vou falar sobre o Xiaomi Poco X3 GT 5G. As configurações do Poco X3 GT 5G são um processador MediaTek Dimensity 1100, que é um octa-core de 2.6 GHz, 8 GB de RAM e 256 GB de memória interna. E meu amigo, esse aparelho é praticamente um celular gamer, ele roda qualquer jogo de Android com os gráficos tudo no máximo e com uma alta taxa de FPS. Uma coisa que ajuda muito nisso é o sistema chamado Liquid Cool. Esse Liquid Cool nada mais é que um sistema de resfriamento líquido interno da própria Xiaomi, e a função dele é não deixar o celular esquentar de jeito nenhum, mesmo se você abrir um jogo ou um aplicativo pesado. Além disso, como o próprio nome já diz, o Poco X3 GT 5G ele é compatível com a internet 5G. Se você quiser ser um dos primeiros a usar o 5G no Brasil, é muito importante adquirir um aparelho que suporte o 5G, não é qualquer celular que vai suportar o 5G. E falando agora sobre a tela, esse aparelho possui uma tela LCD IPS de 6.6 polegadas que tem 120 Hz de frequência e é anti-reflexo. Esses 120 Hz de frequência, como você já sabe, eles ajudam muito na imersão durante o jogo, e pelo fato de ser uma tela anti-reflexo, mesmo se a luz do sol bater diretamente na tela, ela não vai fazer reflexo. Pode parecer bobeira, mas uma tela anti-reflexo e com 120 Hz de frequência, com certeza é um grande diferencial, principalmente para quem joga no celular. Enfim, no quesito câmeras, o Poco X3 GT possui uma câmera traseira de 64 megapixels com resolução 4K e uma câmera frontal
frontal de 16 megapixels com resolução Full HD. Se você já usou um celular com câmera 4K e com tantos megapixels assim, você já sabe como que a qualidade da imagem é boa, né? A Xiaomi com certeza se destaca muito nesse quesito câmera. E por fim, falando sobre a bateria, esse aparelho possui uma bateria de 5.000 mAh com carregamento ultra rápido, que de acordo com a Xiaomi, a bateria desse aparelho consegue ir de 0 a 100% em apenas 40 minutos. E é isso aí, se você gostou de qualquer um desses celulares, é só acessar os links que eu deixei aí na descrição, lá você vai conseguir ver os preços atualizados e também adquirir mais informações sobre cada um desses aparelhos. Se você tiver qualquer dúvida, pode comentar porque eu vou te ajudar. E é isso aí, um forte abraço e até a próxima.